ampliação do horário de funcionamento, a Secretaria Municipal de Saúde também aumentou o número das equipes do programa Saúde da Família, passando de 2 para 6. A medida se faz necessária para garantir um melhor atendimento à população, já que o número aumentou consideravelmente nos últimos anos na região de Cidade Nova. Ao todo, a unidade passa a contar com 50 profissionais, entre dentistas, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, profissionais de recepção e serviços gerais. RCI. Portadores de visto humanitário ou pessoas com status de refugiado de qualquer nacionalidade que já residam no Brasil podem se candidatar a uma vaga em um dos 29 cursos de graduação da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, com sede em Foz do Iguaçu. As inscrições estão abertas até o dia 18 de julho, são gratuitas e devem ser feitas através do site da instituição. Para participar da seleção, o candidato deve ter status de refugiado, ser solicitante de refúgio ou portador de visto humanitário reconhecido pelo Brasil. O edital também pede que o candidato tenha concluído o ensino médio ou equivalente, não possua vínculo ativo com a UNILA e tenha no mínimo 18 anos até 1º de fevereiro de 2020, além da residência há mais de 6 meses no Brasil ou certificado de proficiência em língua portuguesa. Todos os estudantes selecionados por esse edital deverão estar em Foz do Iguaçu em fevereiro de 2020 para os procedimentos de matrícula. A previsão é de que as aulas tenham início em março. A data será divulgada posteriormente no calendário acadêmico da UNILA. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10 no programa Amanhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 3 de julho, não é isso? 2019, agora são 13 horas e 3 minutos. Sejam todos novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, né? O seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Reglisson Alves. Eu sou Adriana Rocha. Bem-vindos novamente ao programa, os ouvintes assíduos e os novos assíduos. Esse aqui nós somos coordenadores da Cosmoetos, que é a Associação Internacional de Cosmoetologia, e esse é um programa em parceria, né, entre a Cosmoetos e a Rádio RCI. Lembrando que a Cosmoetos é uma associação sem fins de lucro, somos todos voluntários. Como diria, não ganhamos nada, né? Se é voluntário, financeiramente, se é voluntário, né? Voluntário é aquele que não recebe, né? Dinheiro. Dinheiro, recebe outras coisas, né? Satisfação, felicidade. De poder ajudar outras pessoas, isso é muito importante. Lembrando aos nossos ouvintes que esse programa vai até às 14 horas, né? E a ideia é criarmos aqui juntos um espaço para, então, debates, questionamentos e reflexões sobre fatos e atualidades, sobre a ética e a cosmoética. Então, a sua participação é fundamental. Assim você nos ajuda a construir, né, e um espaço onde a gente pode falar sobre questões importantíssimas relacionadas a esses dois temas que são primordiais na nossa vida, né, que é a questão da ética e da moral. Enviem suas sugestões, suas dúvidas, situações que queiram encontrar, então, uma solução e compartilhar com a gente. Lembrando aos nossos ouvintes que este é um programa transmitido na rádio 1320 AM, também no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde inclusive é possível você assistir ao vídeo, né, do nosso programa ao vivo. E você também pode enviar sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. A gente sempre fala sobre a questão da história, né? O que foi no dia de hoje aí. Lembrando que essas notícias que vocês mandam, perguntas,
situações inusitadas, situações positivas de boa prática, faz parte da construção da história ética e moral da humanidade, né, de questões que já são unanimemente, vamos dizer assim, reconhecidas pela humanidade como ações, condutas, fatos que trouxeram e que trazem benefícios para a dignidade, a vida das pessoas. Então, alguns fatos históricos que a gente sempre traz nesse momento têm a ver com efeitos benéficos, positivos, né, de desenvolvimento, de situações proativas para a humanidade. Em 1905, então, o Parlamento francês ratificou a lei que separa o Estado da Igreja. Lembrando os ouvintes aí, o que quis dizer isso? Que o Estado é laico. O Estado laico significa que as pessoas que se disponibilizam para trabalhar no Estado, serviço público, né? Qualquer função que você vá fazer aí na prefeitura, no governo do Estado, na federação, presidente, né, prefeito, secretário de saúde, profissional da área de saúde médica, por exemplo, professor, enfim, qualquer funcionário público, quando ele ingressa no Estado, ele assume essa função, essa parte profissional sem religião, porque o Estado laico significa o Estado não tem religião, o Estado é neutro, vamos dizer assim, ele é isento, ele tem que atuar levando em consideração todo ser humano. Não interessa a raça, não interessa a classe social, não interessa a religião, não interessa, né, a convicção íntima, enfim. Então, foi muito positivo ratificar uma lei que separa o Estado da Igreja. Em 1928 foi feita a primeira retransmissão de TV a cores, em Londres. Olha quanto tempo, né? Uhum. E em 1978 foi assinado o Tratado de Cooperação Amazônica entre o Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela, né? Em 1978 ainda tínhamos algum país na Venezuela, né? Vamos recuperar aí a Venezuela e preservar a floresta amazônica, né? Os recursos naturais. Em 2001, para encerrar, olha, essa boa notícia aqui, foi implantado o primeiro coração artificial com êxito nos Estados Unidos. Fantástico, né? Trazendo melhoria, qualidade de vida para as pessoas que precisam, né, desse mecanismo artificial. E a robótica está aí também como mais um ato, que o Rex vai falar agora de ética, né, moral e valor, mais um ato aí que os pesquisadores, os técnicos da área estão desenvolvendo robôs para ajudar na qualidade de vida das pessoas com deficiência, com dificuldades, né? Por exemplo, pessoas cegas que precisam de auxílio, já existem robôs, né, que fazem esse papel muito positivo. E aí, isso seria uma conduta ética, Rex? Essa é uma coisa importante, né? Por E que aí, que é ético? pois é, a gente pensando sobre os dois termos aí, ética e moral, né? Lembrando aos nossos ouvintes, como a gente sempre faz no início de todo o programa, que moral está relacionado a tudo aquilo que é feito, né? O comportamento, a conduta, o ato, né? A atitude da pessoa. E, obviamente, que tudo aquilo que nós fazemos no dia a dia, as nossas condutas, elas são orientadas, de alguma maneira, pelos nossos valores, pelos nossos princípios, né? Pelas regras que precisamos cumprir para poder conviver com os nossos colegas em harmonia numa sociedade, na coletividade, né? Então, a moral é esse conjunto aí de valores, princípios, regras É a que, conduta em si, que né? governam, né? Que orientam. Então, a gente vê esses valores, princípios e regras através das condutas. Então, as condutas são a ponta do iceberg, né? Elas aqui mostram a nossa moralidade. E na hora em que a gente começa a refletir, a pensar sobre por que nós fazemos determinadas coisas, e aí então a gente tem a questão da ética. Então a ética é quando você reflete, né, sobre aquilo, sobre alguma conduta, por que você faz aquilo daquela maneira que você está fazendo, isso é ética. Então ética é essa ciência, né, que vai estudar o nosso comportamento. E a conduta, vai estudar nossas condutas, os nossos atos morais.
né? E a moral é isso que a gente está falando, né? Então, na hora que você tem, por exemplo, instituições, né, startups, hoje em dia está muito comum, a gente tem em Santa Catarina, né, é o estado onde está à frente do número de startups, né? Startups são aquelas empresas que eles começam com um capital pequeno, com umas ideias, né? A pessoa vai lá ter uma ideia de uma empresa em que ela vai poder, então, começar a construir a partir dali. Você tem muitos aplicativos aí que começaram como startup, né? Ou empresas, e depois, à medida que a coisa vai crescendo, ou eles vendem para frente para alguma empresa que queria investir, dar continuidade naquilo, ou alguém realmente investe junto com as pessoas que criaram aquilo. E aí você tem muitos programas, né, que auxiliam pessoas deficientes, né, deficientes auditivos, deficientes visuais, e aí isso é uma coisa interessante. Então, na hora que você pensa que alguém está fazendo algo, né, para poder ajudar outras pessoas, isso seria um ato moral, né? Então, veja, você fazendo algo em prol de uma sociedade, de uma coletividade, de um grupo específico, e aí a gente pode até começar a analisar, né, que valores são esses que levam as pessoas a agirem dessa maneira. Então, quando a gente começa a analisar que valores são esses, que princípios são esses que as pessoas aplicam, a gente está falando então aí de ética, né? Estava querendo dar um exemplo assim cotidiano para as famílias, para os pais, para começar a pensar sobre como que os pais estão colaborando na educação dos filhos para construir um mundo melhor. E aí, comentando com uma pessoa hoje, ela falou o seguinte, que é uma professora, ela comentou, ela dá aula para criança, e aí ela falou, é muito difícil conseguir fazer a criança andar em fila. Porque o que isso tem a ver, você pode estar me perguntando aí, com regra, valor e princípio. Mas é de criança, né? Na família, na escola, no grupo, que a gente desde pequeno começa a aprender a ter esse senso de comportamento moral, no sentido de comportamento que seja correto para ajudar a conviver com o meu colega. Então, você fazer uma fila, ensinar a criança a fazer filas, a criança já tem a psicomotricidade difícil, né? Porque ela já é bem agitada. Então, você começar a ajudar a criança a entender a importância de ficar numa fila, já é uma maneira de você começar a mostrar para a criança que existem regras, né? Regras sociais, que existe maneira de se comportar em grupo, que é importante controlar, né? É interessante eu você lembro ver da isso. na época, estou com 61, né? Na época em que eu era aluno de escola primária, naquela época eu acho que era primária, eu acho ainda, ginásio, e a gente fazia fila, né? Porque naquela época ainda existia todas as Respeito ao turmas, professor, né? todas as turmas, todos os alunos tinham que ficar em fila, a gente cantava o hino nacional, né? Depois todo mundo marchava para as suas salas. Então, assim, isso era importante porque mostrava uma disciplina, um respeito, né, aos professores, à escola em si. Entrávamos para a sala de aula, sentávamos, esperávamos a professora entrar. Quando ela entrava, todos nós levantávamos, né, em respeito à professora e sentávamos de novo. Isso não me fez mal nenhum, pelo contrário, né? Me ensinou muita coisa, né? Respeito, disciplina, organização, né? Porque existe, falando de ética e moral, né, existe uma falsa pedagogia que foi disseminada aí nos últimos tempos, né, que você não pode dizer não para a criança, que você não pode corrigir prova com caneta vermelha, né, que você não pode... Ela vai ficar traumatizada, né? Não, gente. Na verdade, esse exemplo que você trouxe também, né, Regis, pessoal, eu também fazia fila, aprendi a ficar quieto em momentos da escola. Então, isso é importante para começar a dar essa noção de disciplina, de respeito ao outro, de que existem regras, que é importante seguir as regras, né? É questão fundamental. Por exemplo, os pais, também presenciei essa semana, uma mãe muito educada, né, com muita calma, falando para sua filha,
fale baixo, porque a filha estava em público, né? A gente tem isso na família, né? Sim. Os nossos sobrinhos foram educados a aprender a falar baixo em público, a não gritar, não espernear, porque você começa a passar para a criança essa questão de que existe uma ordem social a ser respeitada, né? Regras a serem cumpridas para o bom convívio de todos. E aí eu queria pegar essa questão das regras, né, dos princípios e valores, e começar a falar, por exemplo, sobre uma notícia que saiu essa semana, né? Mortes nas estradas. Então, veja bem, uma pessoa morre a cada 15 minutos no trânsito brasileiro. Veja, uma pessoa morre a cada 15 minutos no trânsito brasileiro. É como se caísse, né? Diz o artigo aqui, é como se caísse um avião com 100 pessoas todo dia. Tá? Isso quem diz é o coordenador do programa SOS Estradas, Rodolfo Risotto. Então ele diz o seguinte: dos últimos 20 anos, desastres nas ruas e estradas do país provocaram 734.938 mortes e custaram 5 bilhões e 300 milhões de reais ao SUS. Então, e o pior é que ele fala uma coisa que até preocupa, né? Para especialistas, isso vai piorar. Então, se a gente começar a parar para pensar, existem regras simples que precisam ser obedecidas no trânsito, que se todos nós, primeiro, tivéssemos um valor como o valor vida. Vida é um valor importantíssimo, a pessoa que valoriza a sua vida, né? São os princípios, por exemplo, de obediência às leis de trânsito. E se a gente realmente cumprisse essas regras, são regras simples e que beneficiam não só a pessoa, mas as outras pessoas também, que a gente vive em coletividade. Isso com certeza não estaria acontecendo. Então, veja, essa questão da regra, ela é importantíssima para que todos possam viver de a maneira mais harmônica possível. E você encontra a regra em tudo quanto é lugar, né? Por exemplo, a Adriana tirou foto de um bebedouro, né? Onde simplesmente estava escrito assim, ó, por favor, não lave seu squeeze aqui. Então, veja, às vezes as pessoas, os resíduos de suplementos podem entupir o bebedouro, mas eu vejo pior ainda, a pessoa bebe na garrafa, né? Veja como é uma coisa simples. Eles aqui estão colocando uma regra de convivência, né, sadia com todos. A pessoa bebe água numa garrafa e às vezes para ela poder encher, ela enfia aquela garrafa dentro da torneirinha que tem ali do Sujando o bebedouro, bico. né? Na verdade, está contaminando, né, o bebedouro, e a gente já falou sobre isso aqui, que pesquisas mostram, eu não lembro agora o número de bactérias, mas são assim, milhões, né, de bactérias que se acumulam naquelas garrafinhas, naqueles squeezes das pessoas que compram e não lavam nunca, né? Na reportagem, até na época, lembro que mostrava uma pessoa que tinha comprado já há 6 meses, e aí perguntaram se ela já tinha lavado alguma vez. Ela disse que nunca lavou, ela só trocava a água, botava a água, acabou a água, ela enchia com um pouquinho mais. Acabou, ela enchia. Então, essa preocupação de lavar o squeeze. Agora você vê, você não lava o squeeze, você pode ter algum problema, aí você vai lá, né, no bebedouro ali, que é público, né, da academia. Isso aqui foi um bebedouro da academia, onde eles colocam uma regra simples que todos nós podemos seguir para ajudar o próprio grupo. E né? tem uma outra regra também que tinha lá, que é interessante, que tem a ver com segurança física, né? A pessoa, em tese, não precisaria de você ter um cartaz mencionando isso, que é assim, pedindo para os atletas, né, vamos dizer assim, não saírem com sapatilha da bicicleta, andar pela academia com aquele tipo de tênis, porque tem um ferrinho embaixo e pode escorregar. Então, assim, você vê, é uma conduta simples que a partir da educação lá da criança que a gente estava comentando, é que você começa a mostrar as possíveis consequências, os possíveis efeitos, os perigos de determinada conduta. E para a criança começar a aprender, a gente se reeducar para chegar num nível que não precise desse tipo de placa básica, né, de comportamento, você precisa dizer não para a criança, você precisa mencionar, olha, isso é perigoso, não faz assim, faz assado. Então, eu queria deixar uma pergunta para o ouvinte, chegou o nosso intervalo, né, que é assim, você se incomoda com esse tipo de aviso, esse tipo de plástico, ou de placa, que diz para você, olha, é proibido jogar cigarro aqui, é proibido fumar,
não lave a sua garrafinha? Voltamos Isso é então. Isso é reflexão ética, né? Nós estamos chegando então ao final do nosso primeiro bloco aqui, tá? E nós voltamos já. Não saia daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quarta-feira, dia 3 de julho. Cebola nacional, R$ 1,99 o quilo. Ovos brancos a dúzia, R$ 2,99. Tomate rasteiro, R$ 2,69 o quilo. Laranja pera, 89 centavos o quilo. Leite longa-vida Frimeza, 1 litro, R$ 2,29. Bife colchão mole, R$ 16,99 o quilo. Rolha da alcatra, R$ 11,98 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. Minuto da Indústria. Junho é o quarto mês consecutivo de queda no Índice de Confiança do Empresário Industrial, ICI, que ficou 3,5 pontos abaixo do divulgado no mês anterior. Mesmo assim, ainda está na área de otimismo, acima dos 50 pontos. Os resultados revelam que as condições econômicas do país estão influenciando a avaliação do empresário, tanto com relação aos últimos 6 meses, quanto na expectativa até o fim deste ano. A justificativa é atrelada à lentidão em Brasília na aprovação das reformas da Previdência e tributária. É o que afirma o presidente do sistema FIEP, Edson Campagnolo. Essa reforma precisa acontecer para tirar o Brasil da UTI. Nós precisamos da retomada do emprego, a retomada do crescimento, e a reforma é a única solução para que ela aconteça. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. 13h22. Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Empinar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, nunca tente retirá-la. Não use cerol ou fio metálico, pois eles conduzem eletricidade e aumentam o risco de choque elétrico. Brincar de soltar pipa só se for bem longe da rede elétrica. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Voltamos com o programa Conexão Cosmoética aqui na RCI. Lembrando aos nossos ouvintes que esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, né? No Facebook também você pode buscar lá, né, Rádio RCI Iguaçu, onde é possível, como nós já falamos anteriormente, você assistir ao vídeo ao vivo. Você também pode fazer contato com a gente através do WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Lembrando aos ouvintes que no primeiro bloco nós falamos sobre a definição, a diferença entre ética e moral, começamos a dar alguns exemplos, falamos sobre a questão, né, do trânsito, né, que mata uma pessoa a cada 15 minutos, então uma coisa realmente absurda. E falamos também sobre a questão das placas lá, e estamos falando sobre regras, da educação com a criança. Porque a gente estava falando sobre a questão do trânsito, né? Que se todos seguíssemos os princípios, as regras simples que estão, né, no dia a dia, obviamente que nós conseguiríamos reduzir em muito. E falamos também sobre valor, né? A questão do valor na vida, a pessoa que valoriza a sua vida, ela realmente não teria certas posturas, certas condutas. E a gente terminou falando sobre... Por exemplo, a criança que sai correndo e o pai não fala nada, avisando, né? Anda devagar, que pode correr o risco de cair. Isso aí mostra por trás, por exemplo, o pai que ajuda a criança a começar a ter noção dessas questões, que existe o valor da vida por trás, né? Da segurança física dela e dos outros. E aí queremos agradecer aqui a participação, né? Os nossos ouvintes aqui, Patrícia Menezes, sempre com a gente. Temos aqui também a nossa amiga Emília, né? Muito bom estar com você aqui. A Nilza Gladys também. E Neuci Rodrigues Chaves. Muito bom estar com vocês aqui, com a gente. A gente pode falar um pouco mais sobre essa questão das regras, né? Porque algumas pessoas se incomodam muito com essa questão de obedecer regras. Mas veja, as regras... Se sente ofendida quando tem uma placa, né?
informando algo que não pode fazer. Sim, e assim, se a gente parar para pensar, a gente fala muito sobre o código, né? O nosso código pessoal de cosmoética, né? A gente pode falar código pessoal de ética, mas o nosso código pessoal de cosmoética. E os elementos que compõem um código desse são valores, tá? Princípios e, basicamente, né? E regras. Tem mais coisas, obviamente. Mas se você parar para pensar sobre valores, princípios e regras, a gente vê a importância da regra na ética pessoal e na ética grupal, tá? Considerando aí que esse Código Pessoal de Cosmoética, especificamente, o paradigma é o obviamente, paradigma consciencial, que vai além, né, do intrafísico que compõe o Código Pessoal de Ética, vamos dizer assim. Sim. Mas isso não justifica, é importante, antes de você continuar, que a pessoa, ela argumente para ela mesma ou para o outro, que existe a cosmoética, né, existe o código muito mais amplo, e por isso ela vai desrespeitar o simples. Lembrando que não, né, que em vários momentos você tem lá, estamos falando de regras e condutas que tem por detrás o valor à vida, que são regras que precisam ser respeitadas. Não é o fato que existe um paradigma maior, mais amplo, né, que a gente sabe que vai muito mais além, né, desse código de ética, que você vai usar esse argumento para não respeitar regras simples. Não, porque é a partir do respeito às regras simples, aos códigos de ética, que tem esse padrão de valorizar a vida, que a gente vai aprender a aprimorar esse código. Inclusive, nós tivemos um exemplo recente, né? Recentemente em Curitiba, houve isso foi bem noticiado aí na mídia nacional, houve uma explosão, né, em um apartamento, que os moradores estavam fazendo acho que é permeabilização que eles fazem nos móveis, né? E para evitar que aquilo acumule sujeira, etc e tal. E o ideal que a gente tem ouvido muitos bombeiros falando é que o produto utilizado ele seja feito à base de água e não à base de um inflamável, né? E parece que foi usado inflamável naquele imóvel lá. Porque esses produtos inflamáveis são muito mais baratos São do muito que mais quando você baratos. usa água. Exatamente, isso. E pelo visto, né, a casa estava toda fechada, se bem que eu vi um bombeiro falando que mesmo com a casa aberta, isso não minimiza o perigo. Então parece que a casa estava toda fechada, teve alguma centelha ali, que ainda não foi identificado de onde veio, causou uma explosão, né, que arremessou inclusive um garoto de 11 anos para fora do apartamento. O garoto veio a falecer um dia ou 2 dias depois. Então, assim, é interessante a gente começar a observar isso, porque lá no prédio onde nós moramos, a síndica, preocupada com isso, ela, inclusive, baseada até num artigo, você veja, tem um artigo dentro da própria convenção do prédio que proíbe a utilização de material inflamável, perigoso, que coloque a vida da pessoa em risco e a vida dos outros também, e a estrutura do prédio, né? Você vê que esse tipo de regra de proibição, que é uma proibição, ela é importantíssima e tem vários valores por trás, né? Sim, Você tem a segurança, você tem a vida. A vida em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? E a segurança de todos, o respeito, uma série de condições, assim, que se você for ampliando. Então, precisa ser respeitado. Sim. A pessoa que não quer respeitar, ela está entrando no jeitinho brasileiro que a gente já vai falar, né? É porque é interessante que aí, com base nessa ocorrência, ela enviou uma notificação para todos os moradores, né, se baseando nesse artigo da convenção e proibindo a utilização, né, ou que alguém faça esse tipo de serviço no prédio. Então, veja, ela criou, né, a partir de um artigo lá da convenção, ela criou uma regra, que a regra é proibido, né, utilizar qualquer tipo de fazer qualquer tipo de serviço que use solução inflamável que coloque em risco a vida da pessoa e dos outros. Então, veja, foi criada uma regra com base em princípios que estão lá na própria convenção e com base em um valor ainda maior, que é da questão da vida humana, o que é mais importante acima de tudo. Então, quando a gente fala sobre regra, a gente está falando isso. Então, na hora em que a pessoa, ela resolve... Já respeita a regra. Então, assim, é interessante, a gente estava falando de reação, né? Qual é a sua reação diante desses
dessas regras, desses norteamentos proibitivos, vamos dizer assim, porque existe uma lógica, existe um fundamento por trás desse tipo de regra, que é justamente preservar e beneficiar todo mundo. Então, se a pessoa reage a partir dessa proibição que ela fez, por exemplo, aí a síndica colocando essa regra, todo mundo devia aplaudir a atitude dela, dizendo, muito bem, parabéns, né? Você fez uma decisão extremamente preventiva, né? Chamando a atenção, alertando para a gente não assumir risco. Se é algo que é danoso, extremamente danoso, que bom, vamos todos contribuir para que isso não aconteça, então não vamos usar. Todo mundo devia aplaudir. Normalmente, o que acontece? As pessoas não gostam, se sentem ofendidas, ficam indignadas, reclamam com ela, até xinga quando não tem coisa pior, né? Ao invés da pessoa parar e pensar, isso é ética, que o Rex falou no início, a pessoa parar e pensar qual é a melhor maneira de eu me comportar diante dessa situação. Não, se é para o melhor de todos, então eu vou ajudar a estimular esse tipo de conduta. A pessoa que para e pensa assim, ela está, entre aspas, fazendo ética, né? E, por consequência, se o ato, a conduta dela é coerente com esse pensamento, ela está sendo moral. Aí que é a diferença que a gente começa a ver entre a moralidade e imoralidade. E aí entra a questão do jeitinho brasileiro, né? Sim, é porque se a pessoa, por exemplo, ela já sabe que é proibido, né, esse tipo de serviço e ela dá um jeitinho, digamos assim, consegue alguém para ir lá fazer esse serviço para ela, veja, ela já sabe que existe uma regra que proíbe. Então, na hora em que ela faz isso, esse é um ato imoral, né? Imoral, você tem que lembrar que esse I aí é contrário, né? É contrário à moral. Então, ela está indo contra um código que foi estabelecido para o grupo, quer dizer, pelo grupo e para o grupo, né? Então, isso é importante para a gente poder saber a diferença entre imoral e amoral. Amoral, né, A de negação, significa quando a pessoa não tem, né, A de ausência, nesse caso aí, ela não tem nenhum princípio, não segue nenhum princípio, nem pensa sobre isso. Então, na hora em que a gente começa a pensar sobre a importância das regras para que haja uma convivência pacífica, para que haja... Então, assim, lá no prédio, você observar, são várias regras. Por exemplo, é proibido colocar varal na varanda, nas sacadas. Exatamente. E as pessoas colocam. Sim. Então, assim, ela está dando um jeitinho. Sim, é proibido jogar, por exemplo, ponta de cigarro lá da sua janela para uma área comum, que é comum, que acontece bastante lá. Então, veja, se a gente consegue seguir as regras, então a gente consegue conviver, né? Um dos valores da democracia é a própria fraternidade, é a própria convivência em grupo. É a liberdade, né? Mas essa liberdade sempre respeitando a liberdade do outro também, sempre, né? É um outro valor. Agora, é interessante que essa questão de você burlar, por exemplo, não pode colocar o varal na varanda. Aí a pessoa teima em fazer porque ela quer. Né? Porque ela quer o benefício dela. Isso é jeitinho, porque lembrando que a palavra jeitinho, né, ela etimologicamente ela vem da ideia de maneira, modo, propensão. Propensão a quê? Eu achei interessante essa palavra. Propensão a você burlar, seja uma regra social, né, de bom convívio, seja uma lei realmente oficial do Estado, né, ou seja, simplesmente regras de etiqueta, vamos dizer assim. E é interessante que você pode usar como uma outra maneira de falar o jeitinho, né, a transgressão da lei, a malandragem, a violação social, simplesmente. Né? Não, eu não vou fazer porque não gostei, né? Não fui com a sua cara, sei lá. E aí, lembrando dentro do paradigma consciencial, né? A gente que já começa a refletir sobre a questão da cosmoética, as nossas condutas, elas sempre gerarão algum efeito. Né? Esse efeito, vamos dizer, ele pode ser homeostático, saudável, ele pode ser, né, doentio, patológico, vai gerar interprisão. Que tem o megapensentro vocabular, que é assim, jeitinho brasileiro, autocorrupção.
Então, só aí a pessoa ela já pode ter pano para manga para pensar sobre as condutas dela. Então, se tem, por exemplo, uma regra que diz que você não pode usar patinete nas crianças, por que que o pai Não pode deixar as não crianças pode andarem, deixar as crianças andarem de patinete? né? Por que que o pai quer deixar a criança usar o patinete? Ao invés de aproveitar a oportunidade e explicar para a criança os efeitos do uso de um patinete, né, que é um veículo, teoricamente a ideia seria muito benéfica, que é meio de transporte sustentável para o planeta, mas é o planeta, mas a vida, que é o primeiro... Não estou falando que a sustentabilidade do planeta também não envolve valor vida, envolve, é muito A vida do importante. planeta, a vida do A planeta. vida do A planeta e nossa das vida pessoas que estão é ali. diretamente ligado. Ele Sim, está ligado. sim, diretamente Mas ligado. de uma maneira mais imediata, vamos dizer assim, mais Sim. próxima, o patinete ele traz um risco imediato. Sim. Então, Entendi. você fazer essa educação E tem com regras as pra isso. crianças, né? Uhum. Você ia falar da regra? Porque eu peguei uma notícia que a gente tirou lá do jornal O Globo, né? Que fala, o título é o seguinte: negligência, omissão, impunidade e 1.774 mortes. E diz o seguinte: o que une o acidente da TAM de 2007 ao incêndio da Boate Kiss, ao rompimento da barragem de Mariana e à queda de um prédio ano passado no centro de São Paulo? Não sei se os ouvintes aí lembram, né, do acidente da TAM, da Boate Kiss, lá em Santa Maria, né? Esse acidente da TAM foi... esse São acidente da Paulo. TAM foi, não sei se foi aquele De do avião, Congonhas, né? que De você tá Congonhas, falando? exatamente. Então, o que ele diz é o seguinte: a resposta a essa pergunta é o seguinte: é um rastro de falhas no cumprimento de regras, de alertas ignorados, fiscalização deficiente e impunidade. Então, para a gente ver a questão da importância das regras, quando a gente não cumpre, né? Imagina, todos resolvem não cumprir uma determinada regra. O resultado disso aí, com certeza, será Por exemplo, catastrófico. não jogar lixo na rua, não jogar plástico, não jogar saco de lixo dentro das bocas de lobo, né, nos bueiros. Exatamente. Aí você tem as chuvas, e as chuvas provocam, onde tem morro, né, desabamento, porque além de lixo generalizado, desmatamento, construção ilegal, porque vai colocando um barraco aqui, um barraco ali, aí fecha os olhos, né? O poder público fecha os olhos para não perder voto, isso é jeitinho também. E aí lá para frente você tem o caos generalizado, com mortes, com desabamentos, situações muito mais sérias que a gente vê aí no Rio, São Paulo. Aí o pessoal da região diz: aqui não tem morro desse jeito. Sim, mas tem boca de lobo que joga lixo no meio da rua, plástico, né, que leva mais de 100 anos para poder ser degenerado, né? Entra em Em decomposição. decomposição, decomposição, e insiste em jogar ali fora. E já temos questões muito mais avançadas, que é a própria proibição do uso de saco plástico, né, de canudinho. Exatamente. E em breve a gente vai falar aí. É interessante a gente ver determinados comportamentos, né? Você vai no lugar e aí eles oferecem o saco plástico, você vê que já tem consumidor que se recusa, né? Eu sei disso, que o meu irmão é um desses que se recusa há muito tempo já, quando alguém vai. Então a ideia é que a gente comece a instaurar aí a questão das sacolas. Cada um é o que existia antigamente. Eu lembro que a gente ia fazer supermercado, então a gente levava a nossa sacola, né, de pano e levava para o supermercado. Bom, estamos chegando aí ao final de mais um bloco, né? O final do segundo bloco do nosso programa. Então nós vamos agora para o nosso break, nosso intervalo, e voltamos já já. Não sai daí. Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Uma boa Interlúdio Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000.
Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida. Qualidade de vida na sua empresa faz toda a diferença. Ainda mais com o Itamed, plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante, que nasceu para quem trabalha em Foz do Iguaçu e região. Um plano com benefícios diferenciados, para que os funcionários estejam sempre saudáveis e tranquilos. Estrutura completa, com profissionais dedicados e de referência em toda a região. Faça já seu plano com carência zero para consultas e exames laboratoriais. Consulte o regulamento no site. Itamed. Faz toda a diferença. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Então, estamos de volta com o programa Conexão Cosmoética aqui na RCI, né? Lembrando aos nossos ouvintes, então, que esse programa é transmitido na rádio 1320 AM, no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, né, onde é possível você poder assistir ao vídeo, né, ao vivo do nosso programa. E você também pode mandar suas mensagens pelo nosso WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Nesse último bloco, a gente costuma falar sobre as boas práticas éticas e cosmoéticas, né, que a gente tem na região, no Brasil e no mundo mesmo, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente também que segue, né, prontamente, feliz da vida a questão das regras. São pessoas que seguem regras, seguem princípios, seguem valores, que dão valor aos seus valores e seguem isso realmente. Então, a gente queria falar também sobre boas práticas. Tem uma aqui que a Adriana... Eu queria lembrar novamente para os ouvintes que não estavam no início do programa, que quando a gente fala assim, seguir as regras, respeitar os valores, os princípios, a gente tem como um referencial de entendimento, de reflexão sobre essa conduta. Esse referencial ele parte do pressuposto que essa regra, essa conduta, ela é benéfica para a maior parte das pessoas. Então, assim, são regras que preservam a vida, a segurança, principalmente a vida, né? Por trás, todas elas têm como foco preservar a vida. Aí a gente vai chegando às questões complexas depois, por exemplo, a proibição de uso de agrotóxico. É uma regra muito positiva, né? Uma boa prática. É só uma boa prática. Mas falando das boas práticas aí, saiu uma reportagem, né, com o apoio de NASA, quer dizer, da NASA, né, SpaceX. Alunos brasileiros apresentam projetos para a Estação Espacial Internacional. Você quer falar sobre isso aí, Adriana? Muito positivo, né? Esse projeto foram alunos de uma escola pública, não é? Em Santa Catarina, se eu não me engano, de Florianópolis. Com incentivo do professor, né? Uma aluna teve uma ideia, de pegar o filtro de barro, que é muito comum no Brasil, né? Utilizar o filtro de barro. E como ela gosta muito de física, dessa questão espacial, né? Astronomia, etc., ela pensou, por que não poderíamos estimular o uso do filtro de barro, né? Que tem a melhor água do mundo, que ela diz aqui, tem 17 anos essa menina, né? Para os astronautas, né? Ou seja, pensou grande. Então, em termos de boa prática, a gente já pode começar por aí. Você que está ouvindo, você tem uma ideia, e você acha que é uma ideia, vamos sentir louca, né? No sentido de beneficiar a humanidade, os grandes inventos, as grandes mudanças, elas partiram de ideias assim, aparentemente simples, né? Simples e inusitadas. Então, a partir dessa ideia, ela teve esse insight, né? Na verdade, é o Instituto Federal de Santa Catarina, né? Que ela estuda nesse colégio. Aí o professor
ele, junto com outros colegas que ela comentou, e aí é interessante nessa boa prática, você tem várias mini boas práticas nela, né? Então, assim, o direito autoral a ela que teve a ideia, né? Que junto com o professor também desenvolveu o projeto e que os alunos, os 3 colegas, colaboraram. Então, todo mundo foi reconhecido com a sua tarefa em si. E aí apresentaram, né, para esse... É um evento, né, de estímulo à rede científica, né? E entre 4.127 alunos de 175 escolas do Brasil, eles foram selecionados. Primeiro, e os 3 nunca viajaram de avião, nunca saíram dali, nunca imaginaram que poderiam, mais ainda, ter uma viagem internacional e ir conhecer a NASA, que era o sonho deles. Então, vocês vejam, basta querer, né? Basta a pessoa realmente acreditar na sua ideia, fazer a convergência dos colegas, dos amigos que elas vejam que tem o mesmo ideal, né? A mesma vontade de deixar um legado positivo para a humanidade. Então, é muito interessante, ó, que o experimento, que aí com a ajuda do professor eles fizeram os algodão, né, para promover aí a filtração da água, né, porque o algodão ajuda a vencer a gravidade no espaço. E aí o filtro de barro brasileiro, né, que usa o carvão ativo aqui, vai usar o algodão. E o projeto vai ser enviado agora na Estação Espacial Internacional no dia 21 de julho, né? Muito sucesso para esse grupo aí, que vai dar uma representação positiva para o Brasil. Você está falando em algodão aí, eu lembrei daquele filme que a gente assistiu, né? Que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme indiano. É do Padman, né? Que o homem absorvente. O homem absorvente, que é tradução. Ele se casa, né? E ele percebe que a esposa usa um pano, né? Como absorvente. Ela usa o pano, depois ela lava aquilo. E aí ele começa a querer criar um absorvente, né? Que ela possa usar. Ele tenta comprar um absorvente, só que o absorvente na Índia é uma coisa assim absurda de cara. E ele junta dinheiro, compra, mas depois ela acha que ele não deveria se meter nisso. Isso é um assunto de mulher, não pode se meter. Mas ele passa por várias situações, ele acaba até criando realmente, ele cria uma máquina, na verdade, que produz o absorvente e ele começa ele ensina as pessoas a fazerem a máquina, né? Ensina as pessoas a usarem a máquina, espalha aquilo. Então você vê, essa é uma boa prática onde você tem uma preocupação pela coletividade, pela saúde da coletividade, porque ele descobriu lá numa parte do filme que muitas mulheres morrem por infecção, até porque não usam um pano muito higienizado, né? Então isso é uma coisa interessante. Você me fez lembrar aí agora de uma outra prática, por exemplo, em questão... Boa prática ou prática? Só prática ou boa prática? Boa prática, não falei boa prática não. Boa prática. Uma boa prática em relação, e aí é individual, né? Mas que gera efeito no coletivo, obviamente, da pessoa fazer a higienização íntima o tempo todo, principalmente na longevidade em crianças. Então você vê que muita infecção que dá, infecção urinária, né? Infecção é por falta de higiene, ou troca de absorvente, que foi o caso desse indiano, desse filme, que é muito interessante, ou no idoso não troca, porque tem incontinência urinária, e aí não troca, né? E aí vai dando infecção, e não bebe água, porque não quer ir ao banheiro, então você começa a ter, assim, efeitos, né, cascata. Uma outra boa prática que a gente viu essa semana, né, Regis, é em relação, lá nos Estados Unidos, aí você tem um efeito maior também, né? Que os bilionários, né, numa carta aberta, se uniram, os maiores bilionários americanos, escreveram uma carta aberta solicitando pagar mais impostos. Olha que fantástico, né? Enquanto em outros países, não vou dizer qual, né, existe um movimento para não querer pagar imposto, né, ou burlar o pagamento de impostos, eles se viram na responsabilidade moral e ética em pagar impostos, porque eles entendem que os Estados Unidos têm essa responsabilidade moral, ética e econômica de cobrar de quem tem mais condições de pagar.
Então, a ideia deles estamos falando aqui das grandes fortunas mesmo, né? Que eles veem que o sistema é distorcido e que os Estados Unidos precisam cobrar mais de quem tem mais. Tem E que que tem lembrar- muita condição, ou seja, tem aquele princípio cosmoético, né? O quem menos doente ajuda o mais doente, doente, né? Exatamente. Tem que lembrar que o Trump aí, o presidente lá dos Estados Unidos, ele acabou reduzindo, mandou um projeto lá para reduzir o imposto das grandes fortunas. Obviamente, se você vê que ele está advogando em causa própria, Em causa né? própria, Então, exatamente. assim, e aí você, de repente, tem um grupo de multimilionários aí que resolve Dá um exemplo, dar né? um exemplo desse positivíssimo, né? Que não, gente, a gente tem muito, a gente tem que compartilhar com esse pessoal, né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar, quando a gente fala em doar, né, boas práticas, você tem diversas maneiras que você pode fazer para poder ajudar outras pessoas, né? Tanto lá na parte de dinheiro, quem tem, né? Mas você tem boas ações, muitas vezes você tem boas ações no dia a dia. Então, você vê uma boa prática, a gente fica lembrando até dos escoteiros, né? Que eles têm que fazer, não sei, eu fui lobinho lá na época. A gente falou então, de voluntariado no início do programa, né? mas eu As tô pessoas lembrando, que são sim, eu voluntárias tô lembrando fazem do isso. escoteiro que ele tem que fazer ele tem que fazer boas ações por dia. Então, às vezes, até a velhinha ali não quer atravessar, mas ele quer atravessar a velhinha. Não, senhora, eu não quero atravessar. Não, vamos lá, porque eu tenho que fazer minha boa prática do dia, né? Então, veja, mas a pessoa, de alguma maneira, ela já começa a ter uma responsabilidade, uma preocupação em relação a isso, né? Então, você que, por exemplo, tem um conhecimento, né, e quer doar seu conhecimento voluntariamente, isso é uma boa prática. Sim. Né? E aí, a gente teve uma notícia essa semana que representou bem essa boa prática, que houve um encontro promovido aí, acho que foi no Rio de Janeiro, em que profissionais da área de saúde foram fazer a disseminação da importância da vacinação, né? Como é importante a vacina para atuar contra os vírus e bactérias, e a gente sabe na história da humanidade aí que várias doenças elas foram erradicadas porque as pessoas, né, foram vacinar. Então, existe aí uma falsa notícia que vacina, né, está gerando assim, algumas doenças e está provocando a não procura dos pais em vacinar as crianças, e várias doenças têm voltado, né, sarampo, malária, etc. E aí a Organização Mundial da Saúde, ele criou agora um evento, né, promovendo a saúde global, para justamente fazer essa conscientização da importância da vacina, né, das doenças em criança, em adultos, né? Então foi muito interessante, é uma boa prática que o voluntário vai lá e doa o seu conhecimento e explica, né, por que é importante a vacinação. E aí fala aqui, ó, poliomielite, né, que foi erradicada em razão da vacina, né? Parte da população hoje, né, essa população mais nova não conhece as consequências drásticas, né, de você ter essa doença e como que a vacina reverteu, né, o quadro aí dessa situação. É sempre bom a gente, então, voltar, né, de novo aquilo que a gente estava falando no início do programa, que é a diferença entre ética e moral de novo, né? Então, moral tem muito a ver com o comportamento, aquilo que a gente faz, as nossas condutas, e quando a gente começa a pensar sobre essas condutas, né, a refletir sobre por que fazemos, aliás, o que fazemos e por que fazemos o que fazemos, né, a gente começa então a vivenciar a questão da ética e da cosmoética. E é muito interessante que no dia a dia a gente pode dar vários exemplos, né, sobre boas ações a partir do momento em que a gente segue, né, as regras do dia a dia, né. E então, assim, a gente também está aqui, uma presença aqui, queria também registrar a presença do nosso amigo Ivo Valente, né? Está entrando aqui, dando parabéns assim, pelo programa, o enfoque sobre regras foi muito interessante. Muito obrigado, Ivo. Realmente. Em âmbito global, tem uma boa prática, a gente está vislumbrando aí uma esperança, a questão do acordo, né, da União Europeia com o Mercosul. Né? Claro, a gente faz uma análise, tem as suas críticas, tem vários pontos para melhorar, mas já é um passo, né, nesse sentido de você integrar
as relações, né, econômicas, sociais entre os dois blocos, que a ideia justamente originária, né, vamos dizer assim, do Mercosul, é criar um bloco que pudesse favorecer, né, o livre comércio, a livre circulação, e não com ideologias tendenciosas, etc. E essa aproximação entre os dois blocos já é, em âmbito mundial, vamos dizer assim, um vislumbre positivo do Estado mundial, que a gente comenta, Sim, né? sim. Então, estamos dando passos, né? Mas eu queria estar falando sobre a questão, queria voltar de novo isso, porque a gente lá no início está falando do número de acidentes que tem, né, por dia, justamente pelo descumprimento das regras. Então, você vê, né, que a gente comentou aqui que são 15 pessoas, não é isso? Sim, cada 15 minutos. A cada 15 minutos, né, morre uma pessoa. Tem uma pessoa que né? morre. E exatamente pelo descumprimento de regras. Então, se a gente começar a aplicar o cumprimento das regras no dia a dia, você veja, é uma coisa simples. Uma coisa que eu tenho observado aqui, já observava isso no Rio também, e tenho observado, é uma coisa que preocupa, é que aqui não tem o amarelo verde, né? Porque o amarelo verde, o amarelo significa atenção, o amarelo não significa pise no acelerador, né? Significa dar uma reduzida, né? Aqui em Foz, o verde significa a pessoa para o carro, né? Não, é porque aqui você tem o vermelho, vai caindo, né? Vai diminuindo, né? Mas Vermelho, eu já presenciei vários motoristas parando o carro verde, que pode provocar um acidente, Sim, né? sim, mas o que eu tô falando é quando você tem o último vermelho lá embaixo significa, opa, aí eu vou, é como se fosse o amarelo, né? Eu vou reduzindo, se der para passar, eu vou passar com tranquilidade, porque a gente vê que muitas vezes ele vem de longe, ele acelera, e quando ele chega perto já está, aliás, vermelho não, verde, né? Vai ficando verde. Então naquele último verdezinho, quando ele tá longe, ele acelera, quando ele tá próximo, já tá vermelho. E aí ele avança assim mesmo. Então tem o perigo do outro também, que de repente que está chegando lá no cruzamento e ele vê o que ficou verde para ele, no caso, e ele ultrapassar, e a gente tem visto, eu vi recentemente um acidente de novo sobre isso aqui, e aí você tem uma colisão. Então, assim, são regras simples que a gente está falando, né, dessa coisa de você respeitar sinais, você respeitar, por exemplo, seta, que é nossa, até tem um ouvinte aqui, de vez em quando ela fala sobre isso, que é a Priscila, né, que é uma coisa tão simples de você jogar, você vai virar à esquerda, então você está na pista da esquerda, né, você vai virar à direita, você está na pista da direita. E aí você botar a seta, né? A seta ajuda e muito. Não foi à toa que a seta foi criada, né? Lembrando que esses exemplos que você está dando já são regras oficiais do Estado, né? Que a legislação, o Código de Trânsito já estabelece que é importante fazer isso, porque você tem que ter a regra disseminada para as pessoas respeitarem, senão vira o caos, né? Sim. Vira mais ou menos igual a China, que a gente presenciou. Isso. E esse tipo de regra reflete já uma regra social, uma regra de bom convívio, que você vai aprendendo de novo, que a gente falou no início do programa, desde criança, né? É a criança que respeita a fila. Se você pensa, educa a criança que ela precisa ficar em fila, falar baixo, não gritar, respeitar o professor, o adulto vai chegar no carro, no trânsito, ele vai ter que respeitar a fila para virar à esquerda, ele vai ter que obedecer o sinal de trânsito, ele não vai poder, por exemplo, cortar, né? A gente vê muito motociclista cortando no trânsito do lado direito e invadindo a pista do outro lado esquerdo, né? Exatamente. Bom, a grande questão é para que isso não vire, então, né, aquelas famosas frases do jeitinho brasileiro, onde, mas todo mundo faz assim, né? Então, esse todo mundo faz assim realmente não se aplica no momento em que a gente começa a se preocupar com essa questão das regras, né? E dos valores que a gente está falando até agora, que é um valor importante, que é o da vida. Queremos agradecer também a presença aqui, ó, Maria Helena. Opa, mais uma aqui. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês hoje. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer mais uma vez a presença, né, online aí, né, de todos vocês. E o nosso programa volta na quarta-feira. Não é isso, Adriana? Isso. Até quarta que vem e boas práticas para todo mundo. Isso aí. Tenham todos uma ótima semana. Até breve. Você ouviu na Rede